Você já teve um amor que te destruiu? Amores que mais destroem do que nos elevam, que coloca a gente para baixo ao invés de nos enaltecer? Hoje a gente vai falar sobre a resenha desse livro aqui. Vítima do Desejo é um romance espírita. E esse livro ele vai contar a história de uma garota chamada Sueli. Ela tá ali na pré-adolescência. Ela se apaixona por um garoto que ela conhece na escola. E esse garoto, assim, é totalmente diferente do que os pais dela esperavam para ela. Ela cresceu muito bem de vida, cercada de amor, cercada de carinho. Inclusive, durante o nascimento da filha, o pai fala para a empregada assim: essa menina vai ser tudo o que eu sonhei, que eu quiser, né? Vai realizar um trabalho maravilhoso, vai continuar a nossa jornada, vai iluminar nossos destinos. E aí a empregada, né, que se chama Jandira, ela já é ali mais sensitiva, já é um pouco mais consciente da espiritualidade, e aí ela fala para ele: então, só que cada um nasce com o seu destino, nasce com a sua missão. E a gente não pode ficar colocando as nossas expectativas em qualquer pessoa, mesmo que essa pessoa seja a sua filha. A gente tem que entender que cada um é único nesse mundo e que ninguém é igual a ninguém. Cada espírito está num nível de evolução diferente, né? Tá num nível de consciência diferente. Então a gente não pode querer o mesmo para todo mundo e aceitar as pessoas com as suas falhas, com os seus pontos a melhorar. E aí essa menina cresce e ela vira um caos, vira a vida dos pais de cabeça para baixo. E ela começa a se encantar por esse garoto e ele é totalmente nocivo para ela. Ele gosta dos prazeres carnais, de apenas de viver a vida sem compromisso. E ela acaba se apaixonando por ele. Ele tenta abusar dela e um amigo dela começa a socorrer ela disso, salva ela dessa possível violência. Só que mesmo assim ela se apaixona por ele, mesmo ele deixando claro, né, com todas as letras, que ele não quer um relacionamento sério com ela. Ele quer apenas usá-la em prol do prazer, não quer ter um romance, não quer construir uma história junto com ela. E aí ela acaba que ela vai se enredando nessa história, ela vai se afundando, ela vai se moldando a ele. Por mais que ela tente, que ela vê que ele quer ser solteiro, quer ter várias relações, quer ter uma relação ali aberta, viver a sexualidade sem filtro e sem medo, sem compromisso com ninguém. E ela vai se iludindo, ela vai mentindo para ela mesma. Ela vai aceitando tudo pelo medo de perdê-lo. Inclusive ela chega a fazer um aborto. O sonho dela era ter um filho futuramente. Ele induz ela a fazer esse aborto, né? E aí mesmo a família orientando ela, mesmo a família acolhendo o sofrimento naquele estado, existe uma força que puxa ela para baixo, que leva a Sueli para ele por seu algoz. E ela fica apaixonada por ele. Eu fiquei pensando quantas vezes a gente é tomado por uma pessoa que não vale a pena. E às vezes a gente fica nervoso, ansioso. Existem pessoas e existem relacionamentos que eles despertam o nosso pior. É impressionante. Você era uma pessoa calma e de repente você não tá mais. Você era uma pessoa segura e de repente você tá fissurada, obcecada por aquela pessoa. Você tá com ciúmes, tendo acesso, se torna violenta. Existem alguns relacionamentos que a gente atrai, que a gente não se identifica, que a gente não se reconhece. Aquele arquétipo da nossa sombra, como diria o Jung, ele vem com força e ele vem, sabe, destroçando tudo, remexendo todo o nosso inconsciente, trazendo para fora tudo aquilo que tá fora de discernimento, que tá fora do equilíbrio, da consciência. E o relacionamento, ele é uma oportunidade maravilhosa da gente rever os nossos conceitos, os nossos comportamentos, porque ele é um espelho. Muitas vezes, até eu em relacionamento mesmo, eu descobri que eu sou insuportável. Eu já tive relacionamentos que eu era extremamente ciumento, extremamente chato, muitas vezes até extremamente tóxico, mas eu não era essa pessoa. Só que aquela pessoa, ela me despertava a minha insegurança, ela fazia coisas que eu não gostava, e eu pedia: por favor, eu não gosto disso, e a pessoa não mudava, e aquilo ia me acumulando, e aquilo ia, sabe, me desmontando interiormente. E quando eu vi, eu tava fazendo coisas que eu jamais faria. E é muito louco quanto a gente tem que se equilibrar no nosso relacionamento, porque a pessoa que a gente tá do lado, a pessoa que a gente quer desenvolver uma família, um futuro, ela tem que ser equilibrada. E ela tem que voltar esse equilíbrio para você, porque tem que ter paz. A própria Bíblia diz: aquilo que vem de Deus traz paz, não traz insegurança, não traz violência, não traz dúvidas e nem incertezas. E no caso da personagem, quanto mais ela tentava
ir embora, daqui a pouco ela voltava. Tem até uma música, né, da Lady Gaga, que é Judas, que eu, inclusive, quando eu era mais novo, eu ficava morrendo de medo de cantar essa música porque eu achava que eu tava pecando por conta de Judas, por conta que ele traiu Jesus. E depois eu entendi que essa música, assim, não tem nada de blasfêmia, né? Essa música, ela faz uma alusão a essa transigência humana, essa coisa dúbia, né, ambivalente, que às vezes a gente se apaixona pelo nosso algoz. O quanto é problemático, né? O quanto é emblemático e realmente esquisito você entender que às vezes você se apaixona por pessoas que não gostam de você. Como é possível eu me apaixonar por um traidor, por alguém que não me valoriza? Então, por isso que esse processo de autoconhecimento, de fazer terapia, você vai entender por que você tem internalizado essas questões. Qual foi o modelo de amor, o modelo de relacionamento dos seus pais, da sua família, que foi passado para você, que você tanto naturalizou como amor, que você tanto neutralizou coisas que não eram para ser neutralizadas? Porque um amor, ele traz o equilíbrio, ele traz a paz, que uma pessoa que te traz, que te bate, que te machuca, ela não pode ser o amor da sua vida. Isso não existe. Só que a gente é extremamente complexo e a gente só passa a entender isso quando a gente se olha com mais carinho e a gente vê o quanto também a gente é tóxico. Porque como a personagem do livro, ela também era tóxica porque ela era dependente emocional dele. Ele podia machucar ela de todas as formas e ainda assim ela não entendia que ele não era para ela. Ela teimava contra o destino. E a gente tem essa tendência horrível, horripilante de brigar com o destino. Porque, gente, aquilo que vem de Deus traz paz. A gente tem que entender isso. Aquela pessoa que machuca, que bagunça a sua vida, não tem como ela ser pra você. E quando a pessoa te trai, quando a pessoa te machuca, desperta o seu pior, ela não é pra você. E isso é um sinal que a vida tá te mostrando que você merece mais, que você precisa confiar que depois do relacionamento, que depois do término, existe vida após o término. Existe um horizonte que você pode florescer, que você pode se cuidar, que você pode aprender a se amar e, posteriormente, atrair uma pessoa melhor, que vai te trazer luz, que vai iluminar a sua vida, te trazendo paz. Mas você só precisa fazer isso quando você deixa essas coisas para trás, quando você coloca o limite. É igual aquele livro da Colleen Hoover, né? É assim que acaba. É assim que acaba, quando você coloca o limite, quando você interrompe o ciclo. Quando você entende, nossa, a minha mãe teve um relacionamento que não era legal, a minha avó teve um relacionamento que não era legal, e isso tem que acabar comigo, isso tem que colocar o fim, porque das duas uma, ou você vai repetir o ciclo e você vai ter um namorado, um marido que também não é saudável, ou você vai se tornar uma pessoa tóxica, você vai se tornar uma pessoa ciumenta, você vai se tornar sintomas dos seus pais, é natural. Quantas vezes eu já me vi repetindo padrões que eu execrava nas pessoas da minha família. Quantas vezes eu já me vi repetindo padrões de pessoas que eu falava que eu jamais seria igual. E a gente tem que se cuidar, a gente tem que se tratar, a gente tem que reaver os nossos padrões comportamentais. Porque senão a gente repete, ou a gente atrai, repetindo, consolidando aquela história que poderia ter ficado para trás. Então, muitas vezes, a gente tem essa tendência de achar que Deus nos causa dor, Deus é injusto, Deus é maligno, aquela entidade vingativa, e essa personagem do livro, ela também achava isso. Por isso que eu escrevi aqui, ó, a dor é sempre consequência, nunca é origem. A gente está sempre colhendo aquilo que a gente plantou. Ela plantou dor nela mesma, e aí ela teve que lidar com as consequências de uma desilusão, com as consequências de um aborto que ela não queria. E aí, gente, é um spoiler, né, do livro, e ela teve que tirar o útero, porque o aborto foi mal sucedido, foi feito numa clínica clandestina, e aí ela nunca mais, nessa existência, nessa encarnação, ela nunca mais ia poder ter filho. E isso é uma consequência daquilo que ela fez, da leviandade dela, da falta de amor dela por ela. E outra coisa, um relacionamento, ele é paz, é parceria, é confiança, é leveza. O oposto do amor é a posse, porque ninguém é de ninguém. Como diria Zíbia Gasparetto, nós não somos donos de ninguém e ninguém é nosso dono. Nós somos espíritos livres, né, que estamos temporariamente aprisionados nesse corpo, mas nosso espírito é livre e a gente faz relacionamentos, a gente faz laços, a gente casa, a gente namora, mas a gente não é posse e propriedade de ninguém. Se a gente quiser, a gente vai embora. Se a pessoa que a gente encontrar uma pessoa que ela se apaixona e ela não quer mais conviver, construir um futuro com a gente, ela tá livre para ir embora também. A gente tem que respeitar o ciclo da vida. E olha só a frase que ela pensava aqui no livro.
Eu quero deixá-lo tonto de tanto prazer. Ele ainda vai ficar totalmente preso a mim, sem conseguir escapar. Gente, como é que isso pode ser amor? A gente não tem a certeza de nada. Igual aquelas pessoas que são extremamente ciumentas. Eu já fui assim, de ficar vendo o celular da pessoa, de ficar indo atrás dela. Mas teve uma vez até que eu fui... Gente, maluco, né? Sem avisar no trabalho da pessoa, pra ver se essa pessoa não tava me traindo. Às vezes a nossa insegurança é tão grande que ela cria essa ilusão de que quanto mais a gente cercar, a gente ficar em cima da pessoa, mais essa pessoa vai ser fiel a gente. E isso é a maior mentira de todas, gente. Porque a pessoa, ela mostra a sua fidelidade na liberdade, não é quando ela tá presa, quando a gente tá vendo o WhatsApp dela, quando a gente tá roubando, hackeando a senha dela. A gente tem que aceitar isso, a leveza que são os relacionamentos, e a leveza e também a incerteza, porque se a pessoa quiser ir embora, ela vai embora, se a pessoa quiser te trair, ela vai te trair. As pessoas te traem dentro da sua casa, existem relacionamentos que a pessoa vem até a sua casa e te trai, enquanto você não tá. Então não é o fato de você ficar olhando que isso vai impedir. O nosso senso de posse, a nossa ilusão de posse, ela nunca vai ser acima, ser mais forte do que o caráter de uma pessoa. Olha só essa frase que fala aqui no livro. O prazer fútil tem vida curta, mas deixa sequelas que machucam o coração dos desavisados. Eu super indico esse livro para você, Vítima do Desejo, que a gente também tem que ter uma oportunidade de ler esse livro e refletir sobre os nossos padrões, refletir sobre o quantas vezes a gente ainda está preso na ilusão, quanto a gente ainda é vítima dos desejos, porque a gente gosta de quem não gosta da gente, que a gente quer mandar no coração dos outros, mandar no livre-arbítrio dos outros. E não é assim. As pessoas certas vão ficar com a gente se elas quiserem ficar com a gente. Não existe nada que a gente possa fazer para poder forçá-las a gostar ou permanecer conosco. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me sigam nas minhas redes sociais, que eu vou deixar aqui embaixo. E é isso. Um beijo e fiquem com Deus.